o Senhor nos chamou, o Senhor, aleluia, Ele confiou em mim e você para a obra, para sermos fiéis, para morar no céu. O propósito de nós estarmos nesse lugar é nos preparando, é nos santificando, é nos despojando de tudo que não provém de Deus, é obedecendo a palavra, é fazendo a sua vontade, para tão somente, irmãos, alcançarmos a coroa da vida. Aleluia. E nós precisamos estarmos vestidos de Deus, revestidos de Deus, cheio, aleluia, do poder, da graça, da glória, da autoridade, da unção de Deus sobre as nossas vidas. Se não for dessa maneira, irmão, nós somos vulneráveis. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é astuto, ele arma ciladas. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele não brinca de maneira nenhuma. Muitos cristãos brincam, muitos cristãos dormem, muitos cristãos negligenciam a palavra de Deus, o chamado, o ministério. Mas estamos aqui, irmãos, cada vez mais nos revestindo de Deus. Aleluia. Nós vamos ler a passagem muito conhecida, Efésios capítulo 6, verso 13. Aleluia. Porque se nós não tivermos firmes, nós vamos ser tragados. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso 13. Glórias a Deus. Todos acharam amém? Efésios 6, verso 13. Diz a palavra do Rei da Glória: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A igreja pode ler também, irmãos? Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Podem sentar. Glória. Dá uma linda salva de palmas para Jesus aí, tá? E forte. Suave de glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, nós fizemos uso de um versículo da palavra de Deus nessa noite. Versículo esse que, no meu entender, aleluia, Paulo, o autor da epístola de Efésios, ele revela, aleluia, algo, aleluia, tremendo, glorioso. E quando ele afirma, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Meus amados irmãos, a Bíblia revela que todo dia é mau. Mas entendo eu, vamos levar para esse lado. O dia mau, que Paulo, porventura, esteja falando aqui algo muito futurista, ele está simplesmente revelando o dia da perseguição, o dia da tribulação, ou o dia da grande tribulação. Porque naquele dia, irmãos, quem não tiver revestido de Deus, não vai poder ficar firme, não vai estar de pé. Escuta só, é muito importante a gente aprender isso hoje. Aleluia. É algo glorioso que Deus me revelou através da palavra. Paulo vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Escuta, Paulo está dizendo que precisamos tomar toda a armadura de Deus. Se faltar uma, perdemos. Somos afligidos, atingidos.
somos feridos. Escuta só, Golias, ele estava aparatado de toda a armadura. Ele tinha um capacete, ele tinha um escudo, ele estava com a couraça, ele estava com a espada, com a lança, ele estava com proteções nas pernas, nos pés. Mas Davi, pela visão espiritual, viu uma brecha, irmãos, e acertou no lugar onde não tinha armadura. Agora escuta, Paulo está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Tem que ser toda, não pode faltar nenhuma. Observando o capítulo 6, do 1, do 10 em diante, observamos que eu extraí 7 armaduras. E os 7, irmãos, é o número da perfeição de Deus. E aí Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Observe que é de Deus. Se é de Deus, é numa área espiritual, na atmosfera espiritual. Para que tomar toda a armadura de Deus, Paulo? Para que possais resistir no dia mau. Olha, irmãos, Paulo está falando de resistência. Então, o dia mau, na ideia do escritor, do autor do livro, não era coisa pouca, não. Para que possais resistir no dia mau. Só vai ficar de pé os que tiverem revestido de Deus, que estiver na vontade de Deus, na obediência de Deus, estiver fundamentado em Deus, firmado na rocha chamada Deus. Aí vai dizer: se tiver, vamos lá, tomando a armadura, resistir o dia mal, vai poder ficar firme, vai estar de pé, vai estar adorando, glorificando, exaltando o Senhor. Eu venci. A peleja foi grande, a guerra foi grande, a perseguição foi grande, a luta foi travada, mas estou firme e pé. Vou começar a pregar agora, irmãos. Nesse capítulo 6 de Efésios, em que se revela as armaduras de Deus, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo dá uma admoestação. Paulo dá uma admoestação para a igreja de Éfeso. O Espírito Santo de Deus está nos admoestando acerca do reino espiritual na casa. Shainai que Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. O começo, aleluia, do capítulo 6 de Efésios 10 é algo tão tremendo que Paulo vai dizer para os irmãos da igreja. Ele não diz: presbíteros, 6 diáconos, obreiros, evangelistas, pastores, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não, ele diz: irmãos, igreja do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Imagina o Paulo agora olhando para a igreja e ei, revestidos de toda a armadura de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra a astuta cilada do vizinho, do pastor, do irmão, a irmã, da mulher do pastor,
no obreiro, no presbítero, não. Paulo categoricamente ele vai dizer, olha, contra as astutas ciladas do diabo, irmãos. Significa que Paulo leva a igreja a uma dimensão espiritual, uma dimensão, aleluia, que não há como entender, sai do nosso entendimento, do nosso consciente, porque é espiritual. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro, ele afirma categoricamente que a luta é espiritual, porque o diabo é espiritual. Nós não conseguimos vê-lo aos olhos nus. Então a nossa, aleluia, a vontade de Deus, pelo autor de Paulo, e Efésios 6 fala que nós precisamos estar revestidos de Deus, das armaduras de Deus, porque o diabo, ele é arma cilada e ele é astuto. O problema é que quando nós estivermos com os nossos olhos carnais ou vivendo na carnalidade, nós não vamos entender esse negócio. Nós não compreendemos, nós não entendemos e caímos nas ciladas do diabo facilmente, porque somos mais carnais do que espirituais. A igreja do Senhor não pode ser carnal, irmãos. A igreja do Senhor tem que ser espiritual 24 horas, porque só assim ele vai entender, ele vai conseguir discernir a vontade de Deus, o próprio Deus, ele vai contemplar céu por dentro, ele vai entender que o diabo ele é astuto, é arma cilada e ele é um adversário invisível. Mas parece que a igreja não entende isso, de maneira que ele é levado como um mar, como um vento leva uma folha e ele cai. É vulnerável facilmente porque não tem as armaduras de Deus. Tem exemplo, pastor? Tem. Quantos não estão afastados? Quantos pastores aí não estão desviados? Quantos presbíteros, diáconos, evangelistas? Quantos aqueles que eram obreiros ou membros da igreja deles estão afastados? Porque não entendem ainda o reino espiritual. Vive momentaneamente no espírito. Às vezes quando vem na igreja, às vezes quando vem uma oração, um ciclo de oração, que ali dá lugar ao Espírito Santo, fala em mistério, fala em língua, momento momentâneo. Aquele momentâneo não pode ser, tem que ser eterno, tem que ser constante. Você pode, pastor, pode ser? Pode. Pode estar no trabalho? Pode, no Espírito. Pode estar na escola? No Espírito? Pode. Consegue. Não vai atrapalhar nada. De maneira nenhuma. Você já imaginou como Noé estava construindo aquela arca? Foi nada fácil, hein? Será que ele estava sem ser no Espírito? Era 24 horas no Espírito, irmão. Era 24 horas ligado por Deus. Era Deus falando com ele. Quem está falando com Deus e Deus está falando com ele, com a pessoa, está no Espírito. E aí Paulo diz isso, porque revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí o diabo, Paulo, ele vai dizer agora algo tremendo. Ele vai dizer, olha, a nossa luta, a luta da igreja, a luta do pastor até o membro, o último membro, ao mais velho e mais novo, ao novo convertido, ao mais velho convertido. A nossa luta é contra os principados. Paulo vai dizer a nossa luta, igreja, porque Paulo vai, no começo eu vou dizer que é para a igreja, porque Paulo vai dizer, ó,
Os demais irmãos, não está falando, mas para os irmãos, para a membresia, para os congregados, para os visitantes, para os admiradores da Bíblia, da palavra, aqueles que gostam de ouvir. A nossa luta é contra os principados, viu? Você já imaginou se fala assim: ei, Pedro, João, André, Maria, Joaquim, e ele começasse a chamar todos os nomes dos membros da igreja e dizer assim: ó, a nossa luta é contra os principados. Aí repetisse de novo: ei, Pedro, José, Maria, Joaquim, Bartolomeu, a nossa luta é contra as potestades. E ele dissesse de novo: ei, fulano, Beltrano, é contra, aleluia, os príncipes das trevas deste século. E ele dissesse de novo: Maria, José, João, nossa luta é contra, aleluia, as hostes espirituais da maldade. Tudo numa atmosfera espiritual, nos lugares celestiais. Onde é que o lugar celestial é aqui? Ela transcende já nosso entendimento. É no Espírito. É por isso que eu estou dizendo: se a igreja não entender, não souber discernir o que é carnal e espiritual, ela vai ser vulnerável. Você vai ser vulnerável aos ataques e às ciladas e às setas e os dardos inflamados do maligno. Paulo vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. É toda, meus irmãos, para que possais estar firmes, para que possais, resistir no dia mau. O dia mau que não chegou ainda. Eu tenho certeza que para você o dia é bom. Se amanhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Será que esse dia é mau, mano? Rapaz, não passou nada, passou o dia bem, trabalhou o dia todo, chegou em casa, tomou seu banho, jantou. O dia bom. Dia mau, irmãos, eu acho que não chega nem ao nosso entendimento, conhecimento que será o dia mau. Mas a Bíblia revela que haverá perseguições, haverá tribulação, haverá grande tribulação, haverá tempo tenebroso de escuridão, haverá escassez, haverá corre-corre, haverá grito, choro, ranger de dentes. Será que esse dia é mau? É. Aí sim. E é esse dia que nós precisamos estarmos revestidos das armaduras de Deus. Para quê? Ficar firme. Havendo feito tudo para Deus, no Espírito, ficar firme. Ficar firme. Aleluia. Olha só o que Paulo diz. Nem começou ainda, irmãos. A grande tribulação já tem um bocado que não está firme. Tem um bocado que caiu já. Tem um bocado que já desistiu. Digo um bocado logo, porque, eu vou dizer, muita gente que já caíram, não se firmaram e nem começou um dia mau. Porque só está pensando em lutar contra carne e sangue. Contra a carne e contra o sangue. Infelizmente, meus irmãos, ser cristão não é só ser isso que nós somos. Não é só isso. Nós estamos pensando ou estamos achando que ser cristão é vir à igreja, é só vir aos cultos semanais, é só vir tocar instrumentos, é só vir louvar o Senhor e achar que é bom,
que é profissional, que é a melhor voz, que é o melhor músico. Deus não está querendo isso, não. Deus não está querendo um profissional na obra dele, não. Você sabe o que, é que Deus está querendo? Adoradores. Ele está procurando adoradores. Que toca é adorador. Não precisa ser profissional, basta tocar e ter a consciência que você está adorando. Porque quem adora está no Espírito. Quem está no Espírito está revestido. Quem está revestido, o diabo não toca. O maligno não vai. Ele não entra no seu corpo. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vou dizer de novo, Paulo estava falando para um dia que não era aquele dia nem é esse hoje. É o dia mau. E quantos vão ser pegos de surpresa? Porque viveu um cristianismo fingido, encapado, mentiu para ele e para quem conhecia-o. Aí quando chegar o dia mau, não vai estar fazendo tudo e nem vai ficar firme. Paulo vai dizer aqui agora, ó. Estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. Olha o que Paulo diz. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Glória. Primeira armadura. O crente veraz, crente verdadeiro, o que não mente de maneira nenhuma. Primeira armadura é o oposto do diabo, né? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E Paulo diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ser justo. Nós sabemos que toda balança ela tem que ser justa, irmão. Tem que dar aquele peso, né? Lá no céu dizem que Deus tem uma balança. Se a balança do homem aqui na terra é justa, imagina de Deus. Quando ela pesar as minhas obras, os meus feitos, e pesar os meus defeitos, os meus pecados, as minhas transgressões, e vamos saber qual é que vai ser mais. Se for as obras, os feitos, as maravilhas de Deus for mais pesada do que as coisas erradas, eu escapei, né? Eu vou para o céu, porque eu fui verdadeiro, porque eu fui justo. Vamos imaginar um crente revestido das armaduras de Deus, sendo verdadeiro e justo. O diabo não gosta. O diabo não quer nem se aproximar. Não, isso aí ele não tem jeito, não. É do homem lá de cima, ele só pode dizer isso. O cara não mente nada, eu não acho falha nele. Você viu José? Você viu Daniel? Você viu Mesaque, Sedaque, Abednego? O diabo tocou, o leão, o fogo. Não. Estáis, pois, firmes, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz.
Olha, crente tem que ter fundamento. Aleluia. O crente fundamentado, o profeta Isaías, irmãos, lá no Isaías 11, verso 5, vai dizer: quão maravilhoso é os que com seus pés anunciam e trazem as boas novas. É mais ou menos assim, leia para mim aí Isaías 11, 5, ou é Isaías 59, 17, um desses dois, irmão. Quão suave é os pés que trazem, anunciam as boas novas. Deixa eu ver aqui também. Isaías 11, versículo 5. O outro é Isaías 59, 17. 11 e 5, né? Glória a Deus, aleluias. Não, é Isaías, é o outro mesmo. 11:5 não, é 59:17. Vamos lá para Isaías 59:17. Porque ser vestido da justiça como coraça, pois é a salvação. É isso? Tomou veste de vingança por vestiduras, cobriu de zelo com o zelo do ser humano. Não é esse versículo que eu queria, não. Eu não me recordo, queridos. Esse versículo que eu queria. Isaías 52:7. Isaías 52:7, é isso. Pronto, quão suaves são os sobremontes dos pés que anunciam as boas novas. Sabe o que é isso? É o crente calçado os pés na preparação do Evangelho. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Isaías 52:7 já anunciava como suaves são os sobremontes que anunciam e traz as boas novas. Olha, irmãos, crente fundamentado, crente revestido da armadura, da terceira armadura, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Aleluias. Se não tiver, irmãos, fundamento, se não tiver Bíblia, como foi que Jesus venceu a tentação ali no deserto? A palavra vai dizer que foi na Bíblia. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: está escrito. Estava escrito, estava fundamentado. Nem só de pão viverá do homem, mas toda palavra que sai da boca do Senhor. Tem que estar calçado, irmãos. Tem que estar revestido da palavra para o dia mau, para vencer o dia mau e haver feito tudo ficar firme. Nós temos 3 armaduras. Quarta armadura: sobre tudo, tomando sobre tudo, estáis pois firme, tomando sobre tudo o escudo da fé. Escudo, o que o guerreiro usava para proteger e atacar com a outra mão. Defendia do escudo, com o escudo atacava com a espada. O escudo da fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não agradamos a Deus. E obviamente nós, aleluia,
não poderíamos de maneira nenhuma, como Paulo diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pelo escudo da fé. Ou seja, nós estamos falando de algo ainda espiritual. Aqui não tem nada físico. Aleluia. Os dardos são espirituais. O escudo é espiritual. O maligno é espiritual. E nós precisamos tomar, sobretudo, o escudo da fé. Temos como proteção nossa a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas armaduras? É a quarta, né? Tomai também o capacete da salvação. Quinta armadura. Capacete da salvação, irmãos. Algo espiritual que a Bíblia diz: vigiai, para que ninguém roube a tua coroa. E a coroa o que é? É o que nos vai nos dar a salvação, a vida eterna. O capacete, aquilo que no Golias tinha um buraco, tinha uma brecha. Tem muitos dentro da casa de Deus que não tem certeza ainda da salvação, porque não tomou, sobretudo, o capacete da salvação. Não tomou ainda. Porque se tivesse tomado o capacete da salvação, ele não estaria negligenciando, ele seria fiel. O diabo não tocava. Quantos crentes são tocados pelo inimigo? Quantos crentes são tocados e desistem da caminhada, largaram a cruz, deixaram de ser cristão, fizeram como o porco, né? A Bíblia diz que o porco, se você lavar ele, dar um banho, deixar ele cheiroso, soltar ele, a primeira coisa que ele vai cair é na lama de novo. Ou como um cachorro, né? Que após vomitar, come o seu próprio vômito. Se não tiver certeza da salvação, é em vão estar indo à casa do Senhor. Porque aí já faltou a fé, já faltou outra armadura. Sabe, uma armadura vai levando a outra. O Espírito Santo de Deus, ele coloca uma ordem tão certa, uma ordem crescente, as armaduras de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6 armaduras. Espada do Espírito. Porque um dia, irmãos, um dia mau, nós não vamos poder estar andando com ela na mão. Como é que eu vou tomar a espada do Espírito? Guardando. A Bíblia diz lá em Salmos 119:11: guardei a tua palavra no meu coração. Quando se guarda a palavra, guarda a espada, o Espírito, que é a palavra, não é a palavra aqui, está dizendo a Bíblia. A espada é a palavra. Salmo 119:11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se não tiver revestido, se faltar essa armadura, é vulnerável. Porque Paulo enfatiza que o diabo, ele é astuto e armas ciladas. O diabo, ele conhece o crente que não é revestido de toda a armadura, ele conhece o que é revestido de toda a armadura também. Sétima armadura de Deus: a oração. Presta atenção que a oração
ela tem que ser untada, tudo que está dentro do versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Oração, tudo isso envolve oração, engloba oração, irmãos. Como é que você ora? Pastor, quando eu chego em casa, eu me ajoelho, Senhor meu Deus, já está orando errado. Oração do Espírito, porque nós estamos falando de armaduras espirituais. O que é que Deus diz? Entra no teu quarto em secreto, fala com o teu Deus, e o teu Deus em secreto te ouve. Então olha só, sétima armadura, oração. E Paulo vai dizer o quê? Orando em todo o tempo. Todo o tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se ele não estivesse orando 3 vezes ao dia, ou se depois do decreto do rei ele desistisse, na hora que ele fosse jogado na cova dos leões, ele ia ser devorado. Mas a Bíblia diz que ele nem deu crédito ao decreto. A Bíblia diz que ele abriu as janelas do jeito como era de costume, cotidianamente, de maneira que ele estava orando e o povo viu: ei, tem um ali que não está cumprindo o decreto, não. O Senhor disse que não era para levantar a oração a Deus nenhum. Seu servo Daniel ora 3 vezes ao dia. Qual é a oração? 6 horas da manhã, a meio-dia, às 18 horas. Daniel estava orando. Isso é um costume judaico. O judeu faz isso ainda hoje. Se ele estiver dentro do avião, se o voo for longo, meu dia ele se ajoelha e ora. Nunca vi, mas ouvi falar. Então, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigilância, vigiando nisso. Tem que ser vigilante o crente. No meio da oração dele, ele tem que estar vigiando. Você já viu alguém orar endemoniado, irmão? Se não for com o olho aberto? Na hora que ele fechar os olhos, ele leva um murro, um tapa. Viu? Eu vi uma pessoa uma vez que foi orar com os olhos fechados. Meu Deus. O endemoniado, irmão, sabe o que ele fez? Se agarrou com ele com os braços e com as pernas, caiu no livro. Ele chegou: pastor, nunca mais eu vou orar em ninguém. Rapaz, tu tem que orar assim, agora tem que ser coisa dela. Você orou com os olhos fechados, para não. Olho fechado é quando tu estiver no teu quarto orando ali, falando com Deus. Aleluia. E diz: Jesus, eu quero ter visão. Glória a Deus, Paulo também vai dizer: com toda perseverança, irmãos. Oração sem perseverança não é oração. Oração sem vigilância não é oração. Oração, se não for com súplica, não é oração. Oração, se não for no Espírito, o diabo vai ouvir a tua oração e ele vai fornecer o que ele está pedindo. Como assim, pastor? É que às vezes ele dá. Ele dá porque ele vai entrar, ele achou uma brecha para entrar. E Paulo vai dizer assim, e também orando por todos os santos, por toda a igreja. Paulo não está dizendo: orai só pelo pastor, orai só pela Assembleia do Ministério Igreja de Lisboa, Ministério A, B, C, não. Orai por todos os santos. Essa é a 7ª armadura, irmãos. E Paulo, instruindo a igreja de Éfeso, instruindo a igreja dos últimos dias, porque foi escrito, foi canonizado na Bíblia, o livro de Efésios, quando formaram a Septuaginta, a Bíblia Sagrada, ao qual hoje nós temos aqui.
de 66 livros, a palavra de Deus vai dizer que pode assim, ó, quando ele fala da sétima armadura, qual é a sétima? Oração. Não ouviram? Qual é a sétima armadura? Oração. Oração. Paulo vai dizer assim, ó, e não se esqueçam de mim. É lindo demais quando Paulo faz isso aqui, gente. Não se esqueçam de mim, gente. Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, da unção, da virtude de Deus, humildemente ele disse: orai por mim, para quando eu for pregar, seja liberada a palavra com confiança. Glória. Orai, agora eu digo, orai por mim também. Quando vocês estiverem tomando posse, irmãos, das armaduras de Deus, orem por mim também. Eu preciso de oração para que, ao abrir a minha boca, saia a palavra de Deus com confiança, com convicção, com certeza. Uma palavra não mesclada, mas extraída com a essência de Deus, vindo da palavra, daquilo que já está fundamentado no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo pede isso, irmão, para que ele fosse notório o ministério do Evangelho, ou seja, para que fosse reconhecido em todos os lugares, para que fosse expandido em todo lugar. Porque Paulo declara no final da carta: pelo qual sou embaixador. E quando a pessoa é embaixador, irmão, ele é representante. Ele é o homem que representa, né, o Evangelho de Cristo. Como embaixador no Brasil, lá em Portugal, e a embaixada, se eu quiser alguma coisa para resolver questões lá em Portugal, eu tenho que ir na embaixada. Chego lá na embaixada e digo: rapaz, eu perdi meu passaporte. A embaixada pode providenciar. Eu queria voltar para o meu país. Tem embaixada que consegue o auxílio. Mas ele não vai procurar a embaixada portuguesa. Mas assim, aqui ele é natural. E Paulo vai dizer assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo está dizendo assim: eu queria que através da oração de vocês eu possa ser representante de Jesus em todos os lugares que eu for e falar dele livremente, falar dele como convém ser falado. Aleluia. Meus amados irmãos, precisamos tomar posse dessas armaduras. No momento em que nós nos posicionarmos para isso, nós seremos autênticos cristãos. Nós seremos verdadeiros discípulos. Nós não estaremos vulneráveis aos ataques do diabo. Seremos revestidos de Deus. Quem é revestido de Deus, o diabo não toca. Quem é revestido de Deus, aleluia, o diabo não se apossa. Não tem como. Quem é revestido de Deus não desiste da caminhada, não larga a cruz, porque está revestido de toda a armadura de Deus. Toda. Não é só, não, eu estou revestido da couraça da justiça. Eu só falo a verdade. Não, eu estou revestido porque eu conheço as armaduras de Deus, mas aí começa a dar falta o capacete da salvação. Pai, eu não sei se eu vou para o céu mesmo, se eu estou no caminho certo. Rapaz, eu saí da minha religião e vim para o católico. Será que é certo? Se você tiver essa dúvida, você não está revestido de Deus. Você não tem convicção, não tomou posse do capacete da salvação. Obviamente, irmão, nós estamos falando de algo que não é escrito por homens, porque o autor dessa palavra é o Espírito Santo de Deus na pessoa de Paulo. Então, meus amados irmãos, que nós viemos tomar posse das armaduras de Deus. Medite
Medite no que foi explanado nessa noite, nesse lugar. Medite na palavra à noite, quando chegar em casa, leia Efésios 6:10, para que Deus possa verdadeiramente, aleluia, encher, para que você possa, em uma auto-reflexão, olhar e dizer assim: rapaz, eu não estou revestido não, tem alguma armadura que ainda está aqui em falta. Eu não conquistei a armadura B, a C, a D, a A. Eu tenho certo, a A, não todas. E olha que a sétima é a oração, ela mais ainda recheada. A oração, orai em todo tempo, toda oração e súplica no Espírito. Oração no Espírito. Então, queridos, essa é a palavra de Deus nessa noite. E eu sei que a igreja possa ter absorvido a mensagem, ter aprendido nesse culto, nessa doutrina, e Deus possa abençoar a sua vida, amém? Vamos ficar de pé? Palmas para Jesus.